Toda casa velha deve ter alguns ratos, certo? Eu comprei uma casa velha no ano em que me formei na faculdade. Era surpreendentemente barata para uma casa tão grande. 2 andares, vários quartos, 3 banheiros. Conveniências que pareciam grandes luxos quando comparadas ao meu minúsculo dormitório de universitário. Era uma casa muito bonita, apesar de estar localizada no meio do nada, e por eu ter vivido na cidade grande a maior parte da minha vida, o silêncio do lugar era, de longe, a pior coisa a respeito. Eu estava acostumado com a sinfonia da cidade, o zumbido constante dos carros do lado da minha janela. Aqui, as noites eram uma tortura, e o silêncio era mais alto do que qualquer coisa que eu ouvira antes. Na minha primeira semana em casa, joguei fora meu velho relógio de parede porque seu tic-tac, na ausência de qualquer outro ruído, era tão alto que estava prestes a me deixar louco. Isso acabou sendo uma má decisão. O tic-tac era irritante, mas pelo menos era uma distração. No silêncio completo eu podia ouvir nitidamente qualquer ruído que ousasse aparecer, e eles de fato apareceram. Eu me convenci toda vez que eles podiam ser atribuídos ao farfalhar do papel de parede, a um galho que batia contra uma janela, ou aos zumbidos e solavancos normais de uma casa velha que se adapta às mudanças de temperatura dos dias. Eu não admitiria nem para mim mesmo que os ruídos me assustavam. Isso porque os ratos eram, pelo menos no início, uma desculpa conveniente. Não era razoável esperar uma casa livre de insetos ou pragas no meio de uma floresta, é claro, mas haviam muitos ratos. Eu os notei pela primeira vez quando abri um armário após retornar de minha primeira visita a uma loja da cidade. Tentei colocar um pacote no armário e fui saudado por 3 ratos enormes que olharam fixamente para mim com seus grandes olhos redondos e rapidamente se dispersaram. Depois disso, encontrei mais ratos ao redor, vários no porão, alguns correndo pelos degraus da varanda, e até mesmo um grande e cinza no meu quarto. Durante a noite era possível ouvir o tamborilar de pequenas patas no sótão. Naturalmente, comprei algumas ratoeiras, que pareceram ajudar um pouco com o problema. Alguns dias depois, arranjei também um gato. Uma criatura pequena e desgrenhada que comprei por $10 em um estacionamento do Walmart. Logo, meu novo gato se tornou tão eficiente em pegar os ratos que eu não sentia mais a necessidade de comprar ratoeiras. Embora eu nunca tenha gostado muito de animais, comecei a gostar do gato e até dei o nome de Tom, inspirando-me no clássico desenho Tom e Jerry. Teria sido perfeitamente fácil sentir-me satisfeito naquele ponto. Eu estava me adaptando bem à minha nova casa. Tom era um bom gato e o problema dos ratos estava cada vez mais sob controle. Mas curiosamente, os ruídos não pararam, nem diminuíram. Muito pelo contrário, eles apenas pioraram. Quanto mais ratos apareciam mortos, de maior violência eram os barulhos que rompiam o silêncio da noite. Latas de lixo eram derrubadas, arranhões nas portas ficavam mais numerosos, e as pequenas patas do sótão pareciam ter sido substituídas por algo maior. Até que, eventualmente, as noites ficaram silenciosas de novo, e quando eu ouvia algo arranhando, eu acariciava as orelhas de Tom e dizia que devia ter perdido um rato ou 2. Quando ouvia algo raspando contra a janela,
provavelmente era apenas um galho de árvore lá fora. Uma vez até pensei ter ouvido algo se movendo no porão, e me perguntei o que Tom poderia estar fazendo lá, ainda que eu tivesse acabado de ver Tom entrando na cozinha. Sempre havia uma desculpa. Geralmente, eu culpava os ratos, e por um bom tempo, Tom continuou a trazer os corpos dos roedores até a porta, alimentando assim a minha superstição. Me lembro de frequentemente olhar para sua obra, imaginá-lo em minha mente com um bigode escuro e quadriculado abaixo de seu nariz, e soltar gargalhadas solitárias enquanto me livrava da carniça. Porém, os dias em que Tom não estava mais trazendo ratos mortos para a soleira da porta acabaram chegando. Eu sempre acariciava sua cabeça e dizia que ele só teve azar. Não me permiti pensar que o gato havia matado todos eles, de forma alguma, pois nesse caso seria mais difícil explicar os ruídos. Olhando para trás, suponho que tudo começou com Tom batendo na porta no meio da noite, querendo sair. Já era tarde e aquele gato nunca quisera sair à noite antes. Presumi que ele tivesse visto um rato ou alguma outra pequena criatura do lado de fora. Então o deixei sair e voltei para a cama. Não muito depois, ouvi um ruído implacável de arranhões fora da minha janela. Era um ruído áspero de raspagem, não muito diferente de unhas em um quadro negro. Virei-me e tentei voltar a dormir, mas o barulho continuou. Finalmente, levantei-me e fui até a janela para ver qual era o problema. Havia alguma coisa sendo pressionada contra o vidro. Ficou lá por apenas um segundo, mas a imagem até hoje assombra meus sonhos. Seu rosto era longo e branco como um osso. Os olhos de céu nublado pareciam estar cegos, mas a forma que me acompanharam enquanto recuei em meio ao terror confirmou que o monstro podia me ver. Mais do que isso, confirmou que ele desfrutava de um certo prazer ao perceber o meu espanto. Veias pretas entrelaçadas e salientes corriam sobre sua cabeça, e o resto do corpo apresentava esporádicos tufos de pelo acinzentado. A pele possuía um rubor excessivo, antes que eu pudesse capturar mais detalhes. Ele se foi. Assim que tive tempo para pensar sobre isso, a criatura ficou ainda mais horrível, visto que meu quarto ficava no segundo andar da casa. Depois do ocorrido, o cheiro forte de carne podre e azeda finalmente me atingiu. Seria esse um sinal de que a presença da criatura ainda é real? Pensei. O cheiro se prolongou pela noite inteira, mas dessa vez não havia ruído. Passei o resto da noite trancado no banheiro com uma faca de cozinha na mão. Em meio aos delírios que tive naquela noite, me lembro de pensar que, caso aquela coisa realmente entrasse na casa, de nada adiantaria a faca. Porém, ela nunca entrou. Foi quase como um jogo doentio. Ela não entraria, e também não deixaria nada entrar, nem mesmo as mais sutis vibrações do ar. E eu, estupefato demais com o mero pensamento da existência daquele ser, não seria capaz de sair, mesmo que quisesse. O silêncio era ensurdecedor. Quando finalmente amanheceu, a luz me deu coragem para sair. Lembrei que Tom havia passado a noite do lado de fora e rapidamente dei a volta na casa, chamando por seu nome. Eu não demorei muito para encontrá-lo. Não vou entrar em detalhes, mas o pobre Tom nem parecia mais um gato. Eu queria enterrá-lo, mas o cheiro da criatura estava em volta dele e, para ser sincero, não pensei que pudesse chegar muito perto. A coisa matou meu gato e tirou qualquer esperança de uma vida tranquila e segura aqui. Não sabendo mais o que fazer, fui à polícia. Não tinha nenhuma real esperança de que eles fossem fazer qualquer coisa.
mas sabia que precisava tentar. No fim, fiquei zangado com as reações deles, embora soubesse que, se as posições estivessem trocadas, eu teria reagido da mesma maneira. Eles não ofereceram nenhuma ajuda e apenas me disseram que, se eu não gostava da casa, devia vendê-la. A parte da criatura medonha e gigante na janela, por alguma razão, não foi levada a sério. Quando cheguei em casa e estacionei o carro, eu imediatamente dei meia volta, acelerei e comecei a dirigir na outra direção, apenas para nunca mais voltar para aquele lugar. A coisa estava, mais uma vez, na minha janela, porém do lado de dentro da casa. Eu tive sorte de perceber sua presença assim que estacionei, pois quando virei o carro e olhei pelo retrovisor, pude perceber ela rapidamente retrocedendo para a escuridão, e em questão de segundos, pude ouvir um grito que quase parecia uma gargalhada, assustadoramente desumana e estridente. Me desfiz da casa e tentei ao máximo esquecer. Não contei a história a ninguém. Afinal, quem acreditaria? Tudo o que eu disse foi que consegui uma boa negociação em uma casa na cidade e que a casa na floresta era muito silenciosa para o meu gosto. Minha nova casa não é tão silenciosa, mas é inegavelmente mais pacífica. Comprei um gato novo, que parece ainda mais amigável do que Tom. Até encontrei um emprego para poder trabalhar à noite e não precisar temer aquela coisa olhando para mim no escuro enquanto durmo. Apesar da paz que tenho hoje em dia, não vou negar que às vezes ouço ruídos aqui e ali, algo se arrastando no porão, um farfalhar fora da janela, um arranhar na porta da frente, mas você sabe como é. Toda casa velha deve ter alguns ratos, certo?